Fala galera, muito beleza para todos, tudo certinho? Então, iniciando mais uma incrível aula de geografia e o mundo urbano, fechado? Esse é um tema que mais cai em vestibular, esse é um tema fundamental para a gente ter o entendimento da nossa rotina, do nosso cotidiano, enfim, né? E iniciei aqui com essa apresentação, com essa imagem, né, da Times Square, né, em Nova York, né? É uma área clássica no estudo urbano, é um grande aglomerado urbano, né? Pode ver pelas imagens aí que tem muita gente, muita poluição visual, sonora também, né? Os impactos ambientais que não serão discutidos nessa aula, porém a gente já começa a dar esse entendimento aí para vocês, ok? Então, vamos embora para nossa aula, mundo urbano. E vamos nessa. Galera, aqui ó, nesse slide eu coloco para vocês 5 tópicos rápidos para a gente poder ter entendimento do processo urbano a nível mundial e brasileiro, tá? Então, primeiro que a gente tem que imaginar o que é urbanização, né? O conceito básico de urbanização. Então, a gente tem que ver por 2 prismas, né? O primeiro é o processo onde a população urbana vai crescer mais que a rural. Tudo bem? Então, quando a população urbana crescer mais do que a rural, consequentemente, a gente tem aí o processo de urbanização sendo feito. Ou então também, quando você cria novas cidades, né? No caso do Brasil, eu coloquei 2 aí, Brasília e Goiânia. Você sabia que Goiânia também foi uma cidade projetada, construída? E aí eu vou deixar já uma dica para você de pesquisa. Dá uma sondada. Bom, Brasília, quase todo mundo já sabe, né? Em 1960 foi criada por Juscelino Kubitschek. E Goiânia? Você saberia me responder em que ano? Bom, vamos continuar aqui e vamos para o terceiro tópico desse slide. A industrialização é um grande ator de aceleração no processo urbano, ok? Então, sempre quando você tem mecanismos de industrialização, né, tanto do poder privado quanto do poder público, né, incentivando com estruturas ou até mesmo criando as indústrias, né, esse processo ele é um grande disseminador do processo urbano. Fechado? Então, lembra comigo, ó, a urbanização ela vem antes do processo de industrialização. Porém, a industrialização ela fomenta gigantemente a urbanização, ok? E vamos fazer uma comparação rápida entre 2 blocos aqui. O primeiro bloco europeu, que começou o seu processo de urbanização já na primeira Revolução Industrial, né? Já a partir de 1750 com a Inglaterra, porém pegou grande corpo e crescimento na segunda metade do século XIX, né? Então, ao longo do século XIX, sobretudo a partir de 1850, na segunda metade desse século XIX, as cidades europeias elas cresceram de uma forma bem interessante, tá? Diferente do Brasil que eu coloco aqui, que foi ao longo do século XX, principalmente a partir da década de 30, 40, né? E bastante a partir da segunda metade do século XX. Diferente do Brasil, por quê? Porque nos países europeus essa urbanização ela foi de uma forma um pouco mais lenta e gradual. No processo urbano brasileiro, esse processo foi muito acelerado, sem planejamento nenhum, né? E com diversos impactos e consequências aí negativas do solo urbano, que não é o foco da aula de hoje, porém a gente já fica com esse pensamento aí para as futuras aulas, ok? Então vamos dar continuidade, a gente entra aqui na taxa de urbanização a nível mundial. Então eu coloquei as principais regiões, né, os principais continentes mundiais aqui para você. E aí para a gente poder decidir junto algumas questões. Bom, primeiro, estou colocando aqui uma projeção da ONU, tá, até 2030, para você ficar atento nisso. E comece a reparar uma coisa. Bom, primeiro, a gente tem aí percentuais diferentes de taxas de urbanização, né? Então, população que reside em espaço urbano, né, com relação ao espaço rural, se distingue aí em algumas regiões do mundo, fechou? Consegue dar uma analisada rápida nesse gráfico e acompanhar comigo? Que a gente tem, por exemplo, aqui, ó, o continente africano, tá? Então, sempre nesse marronzinho aqui, ó, repara que os percentuais de população residente em áreas urbanas, ele vai crescendo, assim como
a maior parte de todos os outros continentes, porém, a gente tem uma taxa, já voltei aqui, a gente tem uma taxa de urbanização bem abaixo, né, de outras regiões. Repara que a Ásia está muito próxima da África, e aí automaticamente a África ela vai passar aqui, ó, até a década de 80, porém impulsionamento da Ásia, né, e sobretudo a partir dos tigres asiáticos, da década de 70, começa então a viabilizar esse aumento da urbanização. Agora a gente tem que fazer aqui uma comparação da seguinte maneira, né? Conseguimos fazer uma relação entre desenvolvimento econômico e urbanização? Essa é uma das instruções que eu vou passar para vocês depois, fechou? Vamos lá. Manchas urbanas no planeta. Galera, repara então uma coisa, ó, quanto mais marronzinho, maior o percentual de população urbana. Então repara comigo aqui, ó, a gente tem a América, né, Latina, mas sobretudo Brasil, Argentina, Uruguai, Chile com percentual de população urbana maior. Aqui a gente tem a América do Norte e principalmente, né, Canadá e Estados Unidos como sendo aí os grandes países com maior percentual de população residente em espaço urbano, tá fechado? Europa, tá? E a Oceania pegando aí a Austrália. Agora repara comigo, ó, a gente tem algumas bolinhas aí coloridas e já vou mostrar para vocês o que elas significam, né? A gente tem aí 1 milhão a 5 milhões de pessoas, entre 5 e 10 milhões de pessoas concentradas e a partir de 10 milhões de pessoas. Grava esse número, 10 milhões de pessoas ou mais, é o que a gente vai aprender já nos próximos slides. Bom, taxa de urbanização, pegando os dois slides anteriores, a gente consegue pegar aqui uma tabela e iniciar algumas discussões. Repara nessa tabela, né? Países pouco urbanizados em amarelo, países muito urbanizados em verde. Repara que essa tabela ela mostra pra gente algumas questões, né? Esses países pouco urbanizados são países com renda média baixa? O que você acha? Países muito urbanizados, a renda média ela é alta? Bom, pelo que eu coloquei aqui na tabela, eu estou viesando uma resposta, tá certo? Eu estou pedindo para que vocês respondam uma coisa. Essa tabela não está mostrando todos os países mais urbanizados, nem a tabela com indicador amarelo está mostrando todos os países menos urbanizados. Porém, conseguimos fazer, mais uma vez a pergunta, hein? Conseguimos fazer essa correlação entre urbanização e desenvolvimento econômico? Bom, vamos lá para as megacidades. Lembra no slide anterior que eu falei para vocês sobre 10 milhões de pessoas? Então, aqui se aplica esse termo 10 milhões de pessoas quando a gente fala de megacidades. Então, vamos lá, galera. Megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Ponto. Esse é um conceito numérico, tá fechado? Conceito numérico. A partir de 10 milhões de pessoas, a gente chama isso de megacidades. Lembrando uma coisa... olha o segundo item que eu coloco ali. Algumas cidades, por estarem próximas de grandes núcleos urbanos ou dentro de megalópolis, próximo slide a gente fala o que é megalópolis, também podem ser consideradas como megacidades. Fechou? Então, presta atenção numa coisa. Ó, Rio de Janeiro tem quantos milhões de habitantes, hein? Lembra? Pesquisa? Posso falar aqui? Vou dar uma dica, hein? Não é uma megacidade raiz, ou seja, não tem 10 milhões de habitantes, tá? Porém, como ela está colada a São Paulo, né? Como a mancha urbana do Rio de Janeiro é próxima de São Paulo, tá? Então, as Nações Unidas, por exemplo, elas colocam a cidade do Rio de Janeiro como sendo uma megacidade. Mas sempre se liga no conceito básico que megacidade tem que ter mais de 10 milhões de habitantes. Fechou? Assim como outras cidades aí que estão sendo mostradas não têm 10 milhões de habitantes, porém são consideradas megacidades por terem uma estrutura urbana, uma mancha urbana muito semelhante. Fechou? Vamos para as megalópolis. Megalópole, então, nada mais é do que o quê? É o conjunto dessas duas regiões metropolitanas, né? Juntou uma região metropolitana com outra região metropolitana e essa junção a gente chama de conurbação. Fechou? A gente chama isso tudo de megalópole, tá ok? Então, aqui embaixo a gente já mostra essa imagem para vocês,
que é uma megalópole que estava em formação. Ao longo da década de 90 e anos 2000, acreditou-se que essa megalópole ela iria existir. Por quê? Porque algumas cidades aqui, ó, entre São Paulo e Rio de Janeiro, aqui a gente tem a região metropolitana do Rio, aqui a gente tem a região metropolitana de São Paulo, aqui a gente tem a região metropolitana de Campinas e aqui a região metropolitana de Santos. Fechou? Mas acreditou-se que o quê? Entre a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana do Rio de Janeiro, essas cidades aqui, médias, elas estavam em crescimento urbano considerável. Então, o que muitos pesquisadores perceberam? Olha, essa mancha urbana do Rio de Janeiro vai crescer horizontalmente para São Paulo e vice-versa, São Paulo para o Rio, e aí automaticamente esses dois núcleos urbanos se conurbarão, gerando então uma megalópole. Só que, galera, isso não existiu, tá? As cidades elas cresceram sim, mas elas estão hoje num processo bem mais lento de urbanização, fazendo então com que a megalópole brasileira São Paulo, Rio de Janeiro não tenha sido formada. Porém, essa megalópole aqui, ó, ela pode ser mais considerada entre Santos, São Paulo e Campinas. Como megalópole é um conceito territorial, é mais fácil dela acontecer, correto? Beleza? Galera, olha só. Vamos para esse exemplo agora aqui dos Estados Unidos, tá? Essas são aí as 3 principais megalópoles norte-americanas, tá fechado? E esse é um exemplo, né, muito clássico de estudo de megalópole, fechou? Megalópole, então, vai ser o conjunto de regiões metropolitanas. Então você tem aqui, ó, na número 1, você pega a região metropolitana de Boston com a região metropolitana de Washington, junta tudo isso e forma uma megalópole e assim por diante, né? São Petersburgo, Chicago na número 2, São Francisco e San Diego no número 3, ou seja, regiões metropolitanas muito importantes nos Estados Unidos e automaticamente representativas a nível mundial no que diz respeito a megalópolis. Fechou, galera? Ó, vou me despedindo por aqui. Forte abraço para vocês. Estou morrendo de vontade de encontrar vocês novamente. Fechou? Enquanto isso, a gente se vê por aqui. Galera, forte abraço. Tchau, tchau.